Sabe aquela vontade que te dá de sumir? Sumir do mapa pelo menos um mês. Desligar de todo mundo, desligar celular, desligar a internet, não querer falar com ninguém, não dar satisfação para ninguém. Foi exatamente essas palavras que eu falei com a pessoa há pouquinho tempo atrás. Essa pessoa viu que eu estava passando e perguntou: o que está acontecendo com você, Guerra? E eu falei exatamente isso. Tô com a vontade de sumir, vontade de sair daqui sozinho, sabe? Ir para um lugar, afastar de todo mundo, de todos os problemas, de toda angústia, de todo sofrimento, né? Que a gente muitas vezes passa. Se você pegar a sua vida num período de que você se lembra até hoje, se você puder representar a sua vida naqueles gráficos, sabe? Aqueles gráficos que mostra alto, baixo, alto, baixo, alto e baixo. A nossa vida pode parecer isso. Você está embaixo, você está lá em cima, você está lá embaixo, você está lá em cima. Você ao momento se sente tão bem, você em momento se sente tão gostoso com a vida, tão feliz com a vida, né? E outros momentos tão tristes, outros momentos tão cabisbaixo, outros momentos tão na deprê. Para um pouco e pensa na sua vida. A sua vida, será que ela pode ser representada num gráfico assim? Será que ela vai ficar assim, cheia dessas oscilações? A tendência do ser humano é essa. A tendência do ser humano é comparar o hoje com antes. Só que a forma como a gente compara, ela é errada. Quando a gente está passando por dificuldade hoje, a gente sempre tenta comparar no momento de bonança do antes, no momento de felicidade do antes, no momento de alegria de antes. A tendência do ser humano é essa. A tendência da pessoa que segue segundo a sua carne, o seu coração, segundo os pensamentos que vêm da alma, é essa. Os pensamentos da alma são esses. É comparar o pior, o momento difícil que se passa hoje com o momento fácil ou de alegria ou de momentos bons do antes. Isso que acontece muitas vezes conosco. Será que você pode se identificar com isso que eu estou falando aqui hoje? Será que você já passou por essa situação? Por situações assim, onde você olha somente o bom que já passou, somente a alegria, a felicidade, e esquece que hoje você também pode aproveitar das coisas boas que Deus tem feito por nós? Será que você consegue enxergar que Deus, Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes? As coisas de Deus, elas são assim. As coisas de Deus nem sempre vêm no momento que nós queremos. É no momento de Deus, é no momento que Ele vê que nós estamos preparados para passar. Aí me fez lembrar uma passagem, acho que todos conhecem, o profeta Elias, onde ele, digamos que naquela época dele era o top, né? Profeta top, onde ele enfrentou 450 profetas de Baal, e ele, com a palavra de Deus, com a força de Deus, com a companhia de Deus, com a autoridade que Deus tinha colocado na vida dele, ele venceu. Era um homem que seguia os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Era um homem que era considerado um dos maiores profetas naquela época. Só que mesmo um profeta, mesmo uma pessoa, mesmo aquele que é usado por Deus, aquele que se deixa levar pelas vontades de Deus e faz a obra do Senhor, e faz as coisas de Deus, e obedecem
a Deus, mesmo essas pessoas, elas podem também passar por situações difíceis. Elas podem também passar por momentos difíceis. Elas podem chegar no gráfico da vida dela e estar lá embaixo, lá no fundinho do poço. Imagina um profeta desse, com um nome, com autoridade, fugir por causa da ordem de uma mulher chamada Jezabel, que queria a cabeça dele, que queria matá-lo. Imagina um homem enfrentar tantas coisas, profetizar tantas coisas, ver o milagre de Deus ali na frente dele, onde Deus fez que caísse fogo do céu, consumisse o sacrifício, ele mesmo tendo mandado colocar água ao redor ali do local onde ia ser o sacrifício. Imagina isso. O homem passa por experiências tão incríveis, visto por perto, sentido o poder de Deus. E por causa da ordem de uma mulher, ele sentiu medo e queria fugir. E fugiu. E se escondeu dentro de uma caverna. Fugindo dos problemas, fugindo dos seus medos, fugindo da frustração. Onde tu quer chegar com isso? Que nem sempre as coisas vão fluir bem. Nem sempre as coisas vão correr de acordo com aquilo que nós esperamos. Talvez naquele momento ele se sentiu assim, eu não aguento mais tanta pressão, não aguento mais ameaça, eu não aguento mais as pessoas me procurando para me matar. Depois de tudo que eu fiz para Deus, eu estou imaginando, irmãos, que ele estava pensando isso. Depois de tudo que eu fiz, todas as coisas que aconteceram comigo, eu vou ser morto. Então eu vou fugir. Ele fugiu, se escondeu na caverna. Quantos de nós não falamos com nós mesmos isso? Eu não aguento mais. Você pode ter usado não aguento mais para tantas coisas, né? Não aguento mais meu trabalho, não aguento mais todos os meus problemas, não aguento mais essa igreja, não aguento mais o irmão da igreja, eu não aguento mais meus pais, não aguento esse filho rebelde, eu não aguento essa família minha, eu não aguento que as coisas sempre estão dando errado, tudo aquilo que eu faço está dando errado, não aguento mais. Não aguento mais servir a Deus porque eu sirvo a Deus e as coisas não estão correndo de acordo. Deveria ser bem mais fácil. Deveria ser melhor. As coisas deveriam fluir melhor. Olha, entenda uma coisa. No gráfico da sua vida vai existir momentos de ápice lá em cima e momentos baixos. Mas uma coisa eu te falo, uma notícia boa que eu te dou, Deus ele vai sempre estar ali. Ele sempre vai estar do seu lado, Ele sempre vai fazer com que as coisas acontecerem na sua vida. Ele sempre vai mandar alguém para te ajudar. E o ponto mais importante que eu achei nessa passagem de Eli, sabe o que é? Que mesmo ele pensando, olha, mesmo ele, imaginando, as coisas foram tão boas, aconteceu tantas coisas boas, agora eu estou na ameaça iminente de morte. Eu quero te dizer algo. Você não precisa, bem importante isso, irmãos, olha para você não precisa demonstrar para todo mundo que você sempre tem que ser forte. Você não precisa vestir uma capa, essa capa que mostra que você é sempre forte, não. Você não precisa pegar para si todas as responsabilidades. Você não precisa se sentir responsável por tudo e por todos. Entenda isso. Entenda isso. Você não precisa ser sempre aquele que tem que ajudar as pessoas. Você não precisa ser aquele que sempre tem que dar a mão às pessoas. Você pode ser aquele que também, você na verdade deve ser aquele também que precisa de uma mão para te ajudar.
Você precisa ser aquele também que precisa de um conselho, que precisa de uma palavra. Você precisa ser aquele que não fica envergonhado em pedir ajuda, em pedir uma palavra, em pedir um conselho, porque nem sempre é você que tem que dar o conselho, é você que tem que ajudar. É você que tem que estar pronto para ser forte. Não. Elias sequer pediu uma ajuda a Deus. Sequer pediu, mesmo sendo tão usado por Deus. Ele simplesmente se escondeu, ele simplesmente foi e desejou a sua própria morte. Mas como o nosso Deus ele é misericordioso, mesmo Elias não pedindo, Deus mandou um anjo para alimentar Elias, para sair daquela caverna. Talvez você está preso hoje dentro da sua caverna, do seu mundo, da sua angústia, da sua deprê, simplesmente pelo fato de você não estar pedindo ajuda. Simplesmente pelo fato de você achar que você não precisa pedir ajuda. Entenda uma coisa, a responsabilidade não é só sua. Você também precisa de ajuda. Você também precisa de uma mão para segurar você, para te erguer e para te orientar. Eu preciso me reencontrar. Você precisa se reencontrar. Me fez lembrar também na passagem lá em Malaquias 3,18, até ministrei uma vez sobre essa passagem, que lá fala: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Eu pensava que essa passagem é somente para pessoas crentes, blindados, super-heróis, né? Que deve ser firme sempre, que deve demonstrar sempre força, que deve ser aquele que está acima de todos os problemas. Não. Quando você reconhece que precisa de ajuda, precisa de Deus, precisa de alguém para te orientar, alguém mandado por Deus, assim como Deus mandou um anjo ali para Elias, quando você reconhece isso, que chega o momento de você ajudar, chega o momento de você aconselhar, chega o momento de você dar a mão, mas também chega o momento de você pedir ajuda, pedir a mão de alguém para segurar, para te ajudar e para te ajudar a levantar. Se reencontre. Deixa Deus usar as pessoas perto de você para te ajudar. Deixa Deus usar as pessoas para te aconselhar. E você vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Que Deus abençoe a sua vida. Se reencontre no nome de Jesus.